Amados, boa noite, que bênção, nossa gratidão a todos que vêm conosco desfrutar desses conhecimentos precisos, preciosos, para cada vez mais sermos mais ditosos, mais tranquilos, mais felizes. Então, no fundo do meu coração, que Jesus abençoe você, abençoe grandemente os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu canto, abençoe as pessoas que te cercam, abençoe tudo que te rodeia, seus pensamentos, suas atitudes, suas decisões, abençoe tudo. Assim, nós podemos já continuar com as nossas atividades da noite, graças a Deus. E a primeira parte de O Livro dos Espíritos, nós estamos ainda no livro 2, no capítulo 9, e quase terminando. Nós vamos ver hoje poder oculto, talismãs, feiticeiros e algumas questões daí. E aí a gente já vai entendendo o que o Kardec quer em O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Edu, boa noite, meu amor. Pensa que eu não vi você outro dia? Vi. A Sandra, meu amor, boa noite, boa noite. Na sexta-feira, nós estamos estudando, Edu. Sabe, não é muito gostoso, mas fica bom. Vai ficar bom. Então, um beijo para você, meu filho. Então, em O Livro dos Espíritos, nós estamos na metade, hein? Olha, nós já estamos a 112 sextas-feiras. É beleza? Beleza, não? E aí nós chegamos nessa parte de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E é uma necessidade saber disso. Entende? É muito importante. Qualquer rusguinha que acontece, qualquer desconforto com o aluno, qualquer mãe que grita, já não é normal. Entende? Então, e entramos num item aqui, estamos seguindo questão por questão. Nós estamos no item que fala poder oculto, talismãs, feiticeiros. Você sabe que a gente sempre tinha essa preocupação. Vamos supor, alguém não me gosta. Então, vai em alguma pessoa que trabalha uma mediunidade, não sei de que forma, e aí ela orienta assim, olha como eu sei. Pega uma galinha preta e põe bastante enchimento nela, assa bonitinho, leva na encruzilhada e lá oferece para os espíritos. E aquilo que você pediu vai ser atendido. Era esta a colocação e esta que muitas pessoas fazem, entende? E sobre este assunto, que, por exemplo, já nós vamos estudar aqui em O Livro dos Espíritos, é esse assunto. Será que
colocar uma ferradura atrás da porta quando eu dava aula no sítio, vale a pena? Escuda a casa, não tem problema? Será que trevo de 4 folhas também dá sorte? São colocações que vão inventando e aí entra na imaginação, no imaginário popular, certo? E agora aqui, com Kardec, aí nós vamos estudando melhor. Veja bem, na questão 551, é necessário saber dessas coisas porque, gente, tem muitas pessoas que não estudam, que não leem, ficam preocupadas com algumas falas, com alguns olhares. Assim, não pode. É tudo tão esclarecedor, tudo é pensamento, é lindo. Não? Então, vamos ver. Na questão 500... Oi, Rose, linda, boa noite, meu amor, boa noite. Ô, Rose, vi uma foto sua do marido numa festa, não sei quando. Que lindo, não? É bom. Na questão 551, olha só. A pergunta que fazem para a equipe do Kardec. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Olha que pergunta. Pode um homem mau, com a ajuda de um espírito mau, que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Porque a criatura que é do mal, que tem mau humor, que é lógico, você sabe que ela está assessorada pelos inferiores. A criatura que sorri, que é do bem, que pratica caridade, não é do mal e não está assessorada por esse tipo de criatura. Então o Kardec pergunta isso aí. Pode um homem mau e o espírito mau, que ele é devotado, fazer mal para o próximo? Resposta. Linda resposta. Não. Deus não o permitiria. Olha que linda essa resposta. E vocês lembram que eu sempre comento, eram grupos mediúnicos de várias cidades, em Tours, Lisieux, Bordeaux, não sei mais o que, na França. E ele fazia a pergunta, os espíritos respondiam, e aquela que fosse bem igualzinha, respondia. Essa é a resposta igual. Não, Deus não permite. Deus não permite o mal, auxiliado pelo mal, de fazer o mal. Não, não permite, não permite. Então já secou essa pergunta aí. Na 552. Oi, Kátia, meu amor, boa noite. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Olha, até pessoas do meio espírita têm mania de ir buscar tarô, não sei o quê, não sei o quê, não sei. Mas, gente, vamos usar a fé raciocinada. Espera um pouco. Tudo é por Deus. Então, que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de falar da sorte? Resposta. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer o mal uso ao seu próprio espírito é mal. E nesse caso, elas podem ser secundárias por outros maus espíritos. Então, se a criatura é má, e ela possui esta característica já da índole, só o olhar dela já não faz bem para outra pessoa. E você tem que ficar longe. Acabou. Certas pessoas
têm um poder magnético muito grande. Foi dado, Deus deu, do qual podem fazer mau uso, se seu próprio espírito é mau. Vem com magnetismo. Esse espírito é endividado, gosta de fazer o mal. Então aí, e nesse caso, ainda elas podem ser secundadas por maus espíritos. Mas isso é tão fácil de explicar, porque é o seguinte: pensou, chegou. Mas a gente tem explicado isso, e esse capítulo é muito lindo por isso. O pensamento plasma e toma forma. Então, se eu estou vibrando na negatividade, na mesma hora eu vou estar em sintonia com os espíritos negativos. Porque o semelhante atrai o semelhante. Mas se eu estiver na luz, no bem, na caridade, na oração, quem é que vai estar conosco? Eles, os melhorados. Claro, claro. E aqui explica bem. Os fatos que mencionam são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então as pessoas, às vezes, ficam, como que eu vou dizer assim, com a cabeça deslumbrada para a negatividade. Vai estar nessa companhia. Para! Larga tudo, vai fazer caridade, vai olhar alguma coisa, vai ler uma página bonita. Para! É lógico, gente. Isso é lógico. Então, resposta linda essa daqui. Olha, entrando conosco, Rosângela, minha ex-aluna, o Celso aqui de Araraquara. Boa noite, amigo. Oi, filha, que bom, tá chegando o dia de você vir para casa, não é? Dia 12 já tá aí. Ótimo, ótimo, princesa. Então, você vai vendo que é claro essa lição aqui de poder oculto, talismãs ou feiticeiros. Na 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Tem pessoa que fica numa salinha e fala: agora eu vou chamar não sei quem para fazer não sei o quê. Espera, ó, cuidado. Qual pode ser o efeito da fórmula e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Resposta: o efeito de torná-las ridículas, se são de boa fé. Se você é de boa fé, é caridosa, pensamento positivo, você, lógico que não vai sintonizar com as sombras. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque esses são, olha o que eu disse, atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Pode colocar, eu quando lecionava no sítio, né, então o dono da fazenda tinha uma ferradura na porta. Por quê? Diz que dá sorte, não sei o quê, entende? Umas coisas que eles falavam, e a gente ouvia e não estudava, ouvia e pronto, acabou. Mas você veja bem, não existe isso daí. Ai, eu tenho que ter um pezinho de coelho na minha roupa aqui porque dá sorte. Não dá nada.
Como que a gente ingênua com essas coisas, esses talismã coloca na porta de entrada, coloca outro, ai, olha, planta a espada de São Jorge porque ela não deixa o mal entrar. O que não deixa o mal entrar é o seu pensamento, meus amores. É você orar, fazer evangelho no lar, praticar a caridade. Você acha que algum espírito das sombras querem orar? Não. Querem praticar o bem? Não. Quer ver você se deliciando, molhando uma planta contente? Não. Então está aqui a resposta. É tudo questão de pensamento. E aí, o Kardec aqui, os espíritos falam, certos espíritos não têm eles mesmos, algumas vezes, ditado formas cabalísticas, alguma forma que ele dita para você abrir o seu caminho, coisa e tal. Vamos ver o que ele fala. Sim, tem espíritos, sim, que vos indicam os sinais. Mas, olha, gente, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Não pode, o espírito não tem tempo de estar fazendo isso na vida. Ele tem mais que estudar, ele tem mais que progredir, ele tem que pensar em evoluir, praticar o bem, porque chega, já fez muita coisa. Então, aí está bem explicando aqui. Nós não temos que ficar com essas preocupações. Por quê? Se você entrar nessa, mas que tonto, hein? Fazendo isso, hein? Não, é nossa escolha. O nosso pensamento é cabal. Pensamento plasma e toma forma. Eu vou pensar no amor, no bem, na luz. Isso vai acontecendo de uma tal maneira, e Deus está sempre conosco, que vocês sabem que a minha vida toda foi uma dedicação muito grande para criança e adolescente. Desde berçário, todas as casas que a gente foi fazendo, e temos em Ibitinga. Muito bem. E a casa que é a maior é o Educandário Joana de Ângeles, 300 crianças. Vamos para o prédio novo, pré-profissionalizante, muito bem. Um mecanismo lindo que Deus me colocou para isso. Mas, olha como são as coisas. Eu fui convidada para fazer parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Na hora eu não gostei muito, não gosto de lidar com velho, e eu velha. Amei, entende? Já colocamos presépio lá no Centro do Dia do Idoso, já colocamos árvore de Natal, já enfeitamos as portas, já deixamos velhos felizes. Meu Deus, uma animação, um negócio bom demais. Você percebe? Agora eu pergunto, tem algum espírito inferior que, dando ideia errada? Não tem, não pode, ele não gosta disso. Ele não gosta que você trabalhe. Ele não gosta que você faça caridade. Então, isso não existe para nós. Esse poder oculto, o talismã, feiticeiro, não existe, gente, não existe. Não tem. Olha, chegando aqui, Douglas, meu filho, boa noite. Amanhã vamos estar. Joana Lem, boa noite. Neise São Paulo, meu amor. Sheila Ricarte, boa noite, querida, boa noite. Então, gente, é muito esclarecedor. E você tem que entender uma coisa. Deus põe e dispõe. De repente, não era isso, mas agora vai feliz. Porque é bom. Então, aqui, quando algum espírito, em algum local que você vai, meio de enxerida, fala tal palavra 5 vezes para você ficar rico, tudo mentira, tudo porcaria. Então, tem espírito, sim, que manda fazer isso
mas só para gozar de você, rir de você e etc e tal. Abusa da sua credibilidade. Porque espírita, amados da nossa família abençoada, é tão simples amar, instruir e caridade. Acabou. Não inventa moda, porque se der para fazer isso já está muito bom. Não inventa moda. Não tem nenhuma casa espírita que não esteja trabalhando, ou com criança, ou adolescente, ou sopa comunitária, ou banho para os excluídos, toda. É isso daí. Aqui em Bauru, Simonetti, um grande Simonetti, que eu gosto muito dele, tive aula com ele, ele na época possuía 24 casas de sopa. Olha a força desse homem. Olha a dedicação desse homem. Não é que ele ficava lá em cada casa, não. Arruma parceiros que vão trabalhando. Nós não fazemos nada sozinho, nunca nada. Então, tendo parceiro, tudo caminha, tudo caminha. É lindo. Então, vocês estão vendo, não vamos nos enrolar com esse problema. Ai, fulano tem um poder oculto. Tem nada. Mas tem um talismã que é bom, que não deixa acontecer nada. E outras coisas que inventam, não é? E aí, na 554, a pergunta é essa. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode ser essa confiança mesma atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento. Porque o talismã, essas coisas que tem aí, é coisa material. Agora está perguntando, se você ficar pensando muito nisso, será que não tem algum espírito? O pensamento, estou falando. Tudo está girando em torno do pensamento. Não tem outro, não? Aí o espírito responde. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza e da intenção e da elevação dos sentimentos. Então tá aquela ferradura na casa do seu Jacuinho onde eu morava, tá? Muito bem. Essa ferradura pode atrair alguma coisa, algum espírito? Depende, tá aqui de novo. Depende do pensamento da pessoa que está ali. A natureza do espírito atraído depende da intenção, da pureza de auxiliar, do sentimento. Tá outra vez falando, não é aquela coisa material que tem força. Não é. E quanta gente também fica, sei lá, cruza assim, para atrapalhar espírito, sei lá, não sei. Eu não tenho visto nada, porque eu não participo de nada disso, não. Mas olha, a resposta é bonita. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Porque nós temos que nos envolver moralmente, não é materialmente. Calcula a força da oração. Nós temos visto de domingo com a Amélia Rodrigues. Calcula. E nesse domingo nós vamos ver como Jesus administrava os obsediados, coisa de há 2000 anos, entende?
Então, isso que nós temos que saber, ir sabendo. Então, a problemática, vamos supor, você quer saber da vida de alguém, vai numa cartomante, não sei lá o quê, a moça lê. Será que está assessorado pelos bons? Será? Não, isso não adianta nada. Vai morrer, mas você sabe se vai morrer? Não sabe nada. Então, é perigoso, não é? É bom não procurar nada disso. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral, sempre buscando a nossa transformação moral. Em todos os casos, isso anuncia o quê? Uma baixeza, uma fraqueza de ideias que expõe ao espírito imperfeições e zombeteiros. Essa folia de ficar pensando que tem que fazer isso, vai entrar no lugar e põe primeiro o pé direito, depois o pé... Que cada coisa que existia, eu não sei agora. Então, aqui está falando. Agora vem a pergunta. Que sentido se deve dar à qualidade de feiticeiro? Quando o Brasil foi descoberto, existia o pajé, a criatura que trabalhava as forças da natureza, tudo isso daí, não? Então, mas na nossa linguagem, o que é feiticeiro? É a criatura que manipula espíritos na ótica do bem ou do mal. Do bem impossível, nem precisa, não? Então aqui, que sentido se deve dar à qualidade de feiticeiro? Resposta. Aqueles a quem chamais feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, o indivíduo consegue curar alguém. Então, eles dão a qualidade de feiticeiro porque ele consegue. Mas, então, como fazem coisas que não compreendeis, acreditai que são dotados de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes. Porque uma criatura sábia, uma criatura que entende, uma criatura que conhece, entende? Os primeiros espíritas era até visto dessa forma, porque a gente não conhecia nada. E eles conheciam tanto, sabia doutrinar espírito, sabia do magnetismo. Então, mas o que existe? E o que existe foi, agora não fala aqui, foi secundando o seguinte: criaturas com dons magnéticos, tarará, bonito, de repente abre uma tenda. E aí começa a fazer o que os espíritos mandam. Perigo. Porque quem falou que todos os espíritos que trabalham nessa ótica estão trabalhando o bem, a verdade, a luz. Então, melhor, tá? E aí, ele dá uma explicaçãozinha assim. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. Falta de estudo, falta de conhecimento, falta de leitura. O conhecimento claro dessas duas ciências, que é o espiritismo e o magnetismo, essas duas ciências
que, por assim dizer, são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa. É o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. É o conhecimento. É o conhecimento. Às vezes pessoas visitam 4, 5 cartomantes, veem aí pela internet, não sei quem, o que vai acontecer com fulano, meu Deus, sabe? Tudo sem conhecimento dessas colocações. E então, aí a explicação é o seguinte: nós temos que sempre preservar e o cuidado com o pensamento. Por quê? Todas, eu acho lindo isso. Oi, Marcos, lindo, boa noite, meu amor, boa noite. Todas as pessoas possuem o magnetismo. Entendeu? Todas. Agora, precisa ir usando esse magnetismo de uma forma normal. De uma forma normal. Quando eu vou atender um aluno, igual uma menina de hoje, 12 anos, fez muita feiura, 12 anos, incriminando até o motorista do ônibus, mentindo. Precisei ir. Mas eu olhei para a menina e falei: judiação. Não falei para ela, claro. Judiação, vamos orar. Assessorada pelas sombras. Porque é o mecanismo que eles acham para atrapalhar. Muito bem. Olha só. Filha, não é assim. Fala a verdade, aconteceu isso? Não, eu menti. Por quê? Não sei. Tá bom. Então, vamos chamar sua mãe, para sua mãe ficar ao par de tudo. Eu preciso fazer isso. Tá bom. A mãe veio, a filha estava lá. A mãe chegou, já quis dar um tapa. Falei: não, senhora, espera. Não? Pediu desculpa para o motorista, pediu desculpa para aquilo. E eu comecei a conversar com a menina. Quando eu comecei a falar, ela começou a chorar. Você não sabe que Deus te ama? Que Jesus está com você? Começou a chorar. Então vamos fazer o seguinte: vamos ficar bonita. Você tem só 12 anos. Sua mãe trabalha em 2 locais para manter vocês. Tá? Vamos fazer o seguinte: vai lá, dá um abraço na sua mãe para consertar essa história. Ai, quando ela vai abraçar, a mãe vira um tapa. E você não sabe o que você faz. Então, vamos orar então. Junto, fecha a porta. Aí a mulher também chora. Então, o bem vai prevalecer. E fica todo mundo de bem. Então, isso que eu quero falar. O magnetismo, todos que estão aqui comigo, todos possuem. Basta usá-lo no bem. Você consegue. Basta. O passe, trabalhar o chakra coronário, pedindo o fortalecimento da pessoa. Pronto. A distância. Pronto. O bem. Então, a questão o espiritismo é esse cabedal de bênçãos. Nós não estamos, falo sempre há mais de 6 anos em prosa, nós não somos faccionistas. É católico, é espírita, é protestante, é umbandista, não interessa. Interessa a pessoa do bem, só. Agora, cada um faz seu caminhar. E tem mais. Energia rola sempre. E quando você é do bem, é uma delícia. Você chega, já causa um impacto. Mas quando também tem uma energia, você chega, Deus meu, é assim, funciona assim. Então, ainda tem uma pergunta aqui. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar
pelo simples toque? Oh, se tem. Oh, se tem, meus amores. Porque Jesus falou: sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Oh, se tem. Aí é uma pergunta. Olha a resposta. A força magnética pode ir aí até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Acabou. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credibilidade em seu proveito. Ora, quem, família espiritual, quem que é o inimigo do espírita? É o católico? Não. É o evangélico? Não. É o próprio espírita. Aquele que acha, espera um pouquinho, que tem magnetismo, tererê. Eu recebo tal coisa, eu recebo tal... Espera, calma, nada de glamour. Vamos fazer a nossa parte no bem, no amor, na luz. E é isso aqui. Porque você que está me ouvindo aqui, você tem todas essas condições. Por que que aquela Maíse Braga de Brasília, ela conta, quando menina, ela descia do ônibus, a mulher com dor de cabeça, não, a senhora não está, ela tinha 12 anos, a senhora não está, a senhora está boa, só de conversar com a mulher ficava boa. A Maíse Braga que conta isso daí. Então, você pode sim, na sua casa, o ambiente está tumultuado, vamos trabalhar Jesus? Bota a mão no chakra coronário, Pai Nosso que está no céu. Não precisa ser um técnico, um expert. Não. Tem que ter amor no coração. Amor no coração. Eu quero o bem da criatura. Vamos lá. Agora, fazer disso e começar a atender. Não pode. Então vocês vejam bem que desse capítulo, poder oculto, talismãs vale? Não. Feiticeiro existe? Não. A pessoa tem, o que ela tem é energia, o que ela tem é o magnetismo, acabou. Uns têm mais magnetismo, outros têm. Eu conheci um senhor chamado Langerton, e ele atendia praticamente num sítio. Eu fui levar uma menina com HIV, umas cascas na cabeça. Simples, não receitar isso, receitou uma erva, um negócio para tirar o cascão da cabeça, manda tomar. A moça está viva até hoje, agora é moça, é mãe. Então, que magnetismo que ele possuía? Então, é isso que é aqui esse texto. E paramos aqui, e na semana que vem, vamos só ver bênçãos e maldições. E aí, ocupações e missões dos espíritos. Umas 5, 6 questões. Não podemos parar. Porque logo nós vamos chegar nas leis morais. Muito bem? Então, você tem talismã, você acredita... Pode parar. Figa. Tem gente... Nossa, cada coisa, não... Mas tá bom, é esclarecedor. Vamos agora para o nosso Evangelho. Oh, meu Deus do céu, tá aqui a pérola, ó. A Maluzane, outro dia falou uma coisa muito importante.
O Evangelho é tudo na nossa vida, eu também acho. Conosco aqui, Vanessa Prado, linda, boa noite. Nós entramos hoje no capítulo 14. Mas é um capítulo, gente, para a gente refletir sempre muito. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É interessante que essa fala está nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus. Então, mais vai estar lá no começo do nosso evangelho, quando a primeira revelação é Moisés. Moisés. E Moisés viveu 1.300, 400 anos antes de Cristo. E lá, quando ele tira todo aquele povo do Egito, escravo do Egito, caminha 40 anos pelo deserto e eles estavam procurando a terra prometida. Ele avistou, bem velhinho, um local que era a terra prometida, Jerusalém. Não chegou a ir lá, morreu. Muito bem. Mas ele, um grande médium potencial, não? Lembra que ele subiu no monte e ele veio com as tábuas, gravado nas tábuas as leis, não? E isso perpetuou. Então, é o capítulo 1 do Evangelho. E no capítulo 1 está falando várias coisas, 10 mandamentos. Não tomeis em vão o santo nome do Senhor, lembrai-vos de santificar o sábado, era costume da Torá. Mas no item 4, honrai o vosso pai, a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí, não matareis, aquela coisa e tal. Quer dizer que essa fala, Jesus completou depois, mas ela é milenar, milenar. E hoje, conversando com meu marido, ele falou, você viu? Eu falei, o que, marido? Eu não assisto televisão. Um moço, do nada, matou o pai. Deve ter tido algum problema de ordem psicológica, não sei. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É lindo isso aqui. Por quê? Porque é o seguinte, o pai e a mãe são criaturas que, por ordem divina, deram-nos condição de reencarnar. Percebe? Olha só que... E aí, nós vamos ver nesse texto. No item 1, é na fala de Lucas e de Marcos. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Gente, já pensou? Se ninguém segue isso. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Aí, no decálogo que é de Moisés, está em Êxodo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está aqui. E aí, Jesus, que é o Espírito de verdade, que quis esse capítulo aqui, que quis lembrar-nos do amor, da abnegação, do respeito que temos para com os nossos pais. Ah, mas ele bebe. Não tem importância, é meu pai. Ah, mas... Entende? Sem crítica. Então, aqui já começa com o texto. Esse texto já é um texto espírita e é na ótica mesmo que tem que ser. Piedade filial. Ter piedade dos seus pais. Por quê? A gente está vendo com muita nitidez. As criaturas vão envelhecendo. Para muitos,
tornam-se incômodos. Então o filho quer trabalhar, correr, não sei para onde, né? E não dá devida atenção para os seus pais. Sem cobrança, gente. Cada um faz a sua vida. Então, até que ponto eu posso ser feliz ficando distante dos meus pais? Por que eu tenho que fazer essa vida? Né, Douglas? Nós que convivemos bem de perto com os nossos pais. Não adianta depois reclamar, porque não precisa. Então, essa piedade filial, esse dó, entre aspas, vem bem explicado. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar o seu pai e a sua mãe. É muito importante. Mas a palavra honrar, veja que verbo, encerra um dever muito maior, que é o respeito. O respeito e a piedade filial. Mas vou me drogar. Está faltando com respeito com o pai. Vou beber demais. Está faltando respeito com a família. Então, a gente vai percebendo como que a gente é pequeno ainda. A gente parece que não houve um acordar da humanidade. São poucos os filhos que realmente têm um carinho pelo pai, pela mãe. Tá difícil. Por quê? Pelas colocações materialistas, simplesmente. Simplesmente. Por quê? Não tenho tempo. E, quando muito, ou não, agora que eu estou trabalhando bastante com idosos, fico sentado no local, num asilo, esperando o filho chegar no domingo, e não chega, chora, vai para dentro. Aqui, percebe? Tudo isso é realidade. Eu agora estou conversando com vocês e estou falando de uma realidade que eu estou vendo, eu fico estarrecida. Não pode. Tem que ser diferente. Aí, então, vem aqui. Piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, a atenção, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. Oi, Ana, vai com Deus, bem. E o seu Geraldo? Tá deitadinho, vou levar com ele. Tá bom, obrigado. Então, veja bem. A gente pode comentar mais de perto. Eu acompanhei os finalmente do meu pai, da minha mãe. Nunca, nem um minuto, reclamar de nada, entendeu? Então, e pelo menos você tem saudades, mas não fala, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, porque aí não adianta mais. Você quer fazer o quê? Voltar não vai, entende? Pode voltar numa neta, numa bisneta, é outra coisa, reencarnando, se ela se sentir amada ainda, não? Então, aí precisa haver isso. Agora, quando se fala em respeito, é isso, gente. Um pai e uma mãe, ele quer ter orgulho do filho, da filha. Não, faz isso, faz aquilo, faz isso. Como que pai e mãe vai ficar contente no mundo de hoje? Um mundo deslocado? É difícil. Então, vem a obrigação aqui, a explicação. Aí, esse dever se estende naturalmente a pessoas,
às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Claro! Não tem importância, não tem que ser da barriga. Pai e mãe é quem cria, pai e mãe é quem educa, pai e mãe é quem briga, quem cobra. Agora, chega um ponto que você não vai cobrar mais nada, porque a caminhada está feita. Se foi de acertos, tudo de bem. Se não foi de acertos, não é culpa. Não é culpa nossa, entende? Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Mas ele pune de que jeito? Jesus não castiga. O que pode acontecer é a criatura ficar com a consciência pesada. E eu vou falar de você, de mim. Doidamente, eu dava aula em 3 períodos, cedo, tarde e noite, cedo, tarde. Dona Vanderlei, tá. Chegava, punha o casaco, meu jaleco de dar aula, entrava no comício, escovava o dente e saía. Muito bem. Um dia, uma tarde, um meio-dia, cheguei da escola aqui do Josefa, pertinho, e botei o meu jaleco na cadeira e fui descer aqui pro lugar da cozinha. Tinha um pedreiro que falou, senhora Fio, eu falei, o quê? A sua mãe não tá boa. Eu falei, será? Voltei depressa, porque ela ficava sentadinha na porta. Ai, menino, quando eu cheguei na porta, olhei minha mãe, já tinha ido. Teve um problema, uma veia estourou, sei lá, entupiu. Deu um desespero. Eu falei para mim, isso, trabalha, corre, não conversa, não dá atenção, vai. Isso eu fiquei. Fiquei muito triste comigo, para dar atenção, para conversar um pouco. O serviço não é tudo, o tempo passa rápido. Fiquei muito triste comigo. Tudo bem. 1000 vezes já me desculpei com ela. E ela, como santa, deve ter desculpado. Então, só que tem uma coisa. Honrar pai e mãe, honrar. Quer dizer, você ter uma atitude correta, direita, uma postura cristã, não é de nenhuma religião, uma postura de trabalho, de verdade, você está honrando o seu pai e sua mãe. Não é só respeitar, mesmo a mãe, não. Você é fruto. Se você é bem quista, bem louvado, é graças a ela. Então, honrar a seu pai e a sua mãe não é somente o respeitar, é também, agora vem, assistir nas suas necessidades. É lhes proporcionar o repouso na velhice e o cercar de solicitude, como eles fizeram conosco na infância. E aí? Então, tudo para refletir. Quem tem pai, quem tem mãe, liga, conversa, explica, visita de vez em quando. Não sei, se vira, entende? Por quê? Um pai e uma mãe inteligente não vai ter tempo, digo por mim, de ficar cobrando dessas coisas de quem está destrambelhadamente trabalhando, procurando não sei o quê. Entende? A caminhada minha, eu fiz, eu e meu marido. Agora a minha função é cuidar dele. E os filhos eu acudo. Mas veja bem, como que está aqui no Evangelho. Proporcionar repouso na velhice. Cercar de solicitude, como a gente fez quando os filhos eram pequenos. Eu, sem cobrança. Eu não tenho. Porque eu não tenho tempo de pensar essas coisas. Não tenho. É muita outras coisas para acudir, centro espírita e coisa e tal. Não tenho.
O Rodrigo disse, e quando a mãe ou o pai amaldiçoa, joga praga? Não vale nada, Rodrigo. A gente vai falar isso na semana que vem, mas não vai valer, tá? Vamos em frente. Antes que o tempo passe, tem 5 minutos. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Entendeu? Aquele que, um salário mínimo, aquele que não tem Unimed, aquele, meu Deus do céu. Aí ele está mandando. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, lhes dando apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, fazem isso para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos de casa. Tem pessoa que faz isso. O velhinho está lá trabalhando, a velhinha está lá. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Não. Sua mãe regateou seu leite quando estava no berço? Não. Mamar de dia e de noite. Contou suas vigílias, nós contamos suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais, pobres principalmente, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo. Quais são? A amabilidade, os cuidados delicados, que não são senão os juros das coisas que eles lhe fizeram. O pagamento de uma dívida sagrada, só aí a piedade filial é aceita por Deus. Vamos analisando. E eu estou refletindo. Vocês estão refletindo também. Aí, diz assim o Espírito. Pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente lhe impuseram suas privações, duras privações, para assegurar o seu bem-estar. Claro, minha mãe lavava roupa, mas eu não carreguei uma mala na cabeça. Minha mãe pobre, mas eu não pertencia à caixa escolar. Entende? Você vê que brilho de mulher para eu ser uma pessoa normal. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Bom, aqui é fácil. Olha, eu falei hoje no jantar e o marido não gosta. Tudo que fizermos, tudo que semearmos, vamos colher. Acabou. Então, se eu vejo um velho abandonado, naturalmente ele abandonou os seus. É lei, é lei. Ninguém é coitadinho, ninguém é judiação. É bonito isso, não é? Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes até agora, mas certamente numa outra existência. Entende? Não dá para cumprir nessa? Na outra. Certos pais, é verdade, agora está falando também com os pais. Olha lá, família. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser.
mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Tem pai que ignora, não quer saber, não quer saber. A mãe que se vira. A mãe que se vira. Não cabe a esses, então, censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Agora, se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo seus inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda em relação aos pais, está cobrando que tem que esquecer tudo que o pai e a mãe fez, que o filho não gostou, entende? E amá-lo, 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 pronto. Aí, os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e se dizer que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é, mais ainda, em face dos parentes. O que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo. Por quê? Então, a falta de caridade se une a, é horrível isso, ingratidão. Tem pessoas que não conversam com os pais. Tem pessoas super ingratas. Só que orar por elas, porque terão a mesma condição que está fazendo, vai colher. Vai colher. É a lei. Lei de causa e efeito. Então, orar, pedir, agradecer, está aí no contexto. E enquanto vocês, nossa família, tiver um familiar, um ente querido, dê a atenção necessária, entendeu? Dê atenção para depois não se arrepender. Fica na mão de Deus. O Rodrigo colocou aqui: e quando a mãe ou o pai amaldiçoa, joga praga, tá bom. A gente vai comentar isso semana que vem, mas não existe. Não existe, Rodrigo. Porque por mais que a mãe ou o pai não queira o filho bem, ela tem amor no coração. Ela não vai nunca amaldiçoar o filho. Não vai. A gente vai estudar semana que vem. Agora, mantenha o pensamento no bem, no amor e na luz. Ame seu pai, sua mãe. Se já for, ore por eles e pronto, acabou. Tá bom? Vamos orar. Vamos orar que, olha, foi linda a lição. Foi linda, 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 linda. Vamos lá. Tá faltando só, gente, meu Deus, 20 dias letivos para terminar tudo do SOS. Mas vamos lá. Agora é o seu momento. Não tenha pressa. Pense bem. Reflita. Não? Das coisas lindas que a doutrina nos passa. E precisamos sempre conversar com os nossos mentores, os nossos protetores. Viu, Rodrigo? Conversar sempre com seu espírito protetor. Todos temos, todos, não? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro, o mestre de todas as horas, espírito protetor de cada um que aqui está. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família que formamos.
Obrigado, obrigado pelo trabalho. Obrigado, obrigado pelas pessoas que nos cercam, o lar, pessoas que nos rodeiam, que são abnegadíssimas, que nos auxiliam sem cessar. Obrigado. Mas agora, cada um pensa em si. O que gostaria de mudar? O que gostaria de acrescentar nessa colocação moral nossa em evolução? E peça, enquanto nós oramos. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Jesus, cuja missão é assistir os homens e os conduzi-lo no bom caminho. Amados, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de a suportar sem murmurar. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós todos não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que nos tentarem a induzir ao mal. Não vou deixar. Esclarecei-nos muito e esclarecei minha consciência sobre meus defeitos, para dominar o meu orgulho, a minha vaidade e impedir de eu perceber quão eu sou feliz. Meu anjo guardião, nosso anjo guardião, que velais por nós, e vós, espíritos protetores maravilhosos, que vos interessais por todos nós, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhos amados, fazei com que nós nos tornemos uma pessoa digna, uma pessoa respeitadora, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que lindo! Muita paz. Que Jesus fique com você. Letícia, boa noite. Rodrigo, boa noite. Fique bem. E domingo vamos ver Jesus com Amélia Rodrigues. Um beijo no seu coração, muita paz. Diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque eu estou entendendo tudo isso, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Meu carinho, meu amor. Pensamento positivo. Luz.